Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho ou a Cleidiana do Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso terceiro vídeo sobre este assunto aqui. A restauração, doutrina nível 1, segundo arco, e nós também falaremos hoje sobre a segunda fase, Abrão Sarai a Jacó. Só que, obviamente, antes de entrarmos no assunto do vídeo de hoje, ou nos assuntos do vídeo de hoje, eu tenho algumas coisas para falar com você. A primeira delas é que nesse vídeo também não teremos estudo complementar. O estudo complementar ocorrerá no terceiro vídeo e eu vou manter esse critério. A cada 3 vídeos teremos um estudo por escrito, ok? A segunda coisa que eu quero falar com você é fazer 2 retificações a respeito do vídeo anterior. A primeira delas é que eu coloquei que na sexta fase começou no final de 1700, quando na realidade começou nos meados de 1700. Começou exatamente em 1730, por ali. A outra coisa que eu deveria falar com vocês é que tem algumas datas ou alguns tempos de duração de cada fase que estão errados. Exemplo, Moisés a Davi eu disse que deu um período de 200 anos, mas foi um pouco mais. Foi, se eu estou bem correta agora, foi 315 anos, certo? Então tem alguns pontos que eu vou estar ao longo dos outros vídeos e também dos estudos complementares corrigindo. Só que também, antes de entrarmos no assunto do vídeo de hoje, em caráter de completa exceção, eu vou estar respondendo uma pergunta sobre o vídeo anterior. A pergunta, a essência dela, já que foi um grande texto, foi a seguinte: você alegou no vídeo passado que a morte das 2 testemunhas também servem para redimir ou santificar o povo de alguma maneira, as pessoas de alguma maneira. Entretanto, lá em Hebreus 10, deixa bem claro que o sacrifício de Cristo foi suficiente para redimir o pecado. Então, a minha pergunta é o seguinte: você está pregando para nós algum tipo de heresia ou realmente sou eu que não estou entendendo o texto corretamente? Então, baseado nessa pergunta, porque como vocês sabem, o quadro Perguntas e Respostas referente às séries de doutrina só ocorrerá no final de cada série. Ok? O outro quadro que nós temos agora são de perguntas aleatórias, que podem ter a ver com a série ou não necessariamente. Então, por causa da importância e do peso dessa pergunta, e se essa também for a sua dúvida, é que eu estarei neste vídeo respondendo a ela. Então, já que o texto de Hebreus 10 foi citado, eu automaticamente vou estar lendo ele agora com vocês, para a gente poder estar respondendo essa pergunta, e eu também vou ler os textos de Gálatas capítulo 4 e Gálatas capítulo 5 para ajudar você a entender melhor o padrão da minha resposta, ok? O fundamento da minha resposta. Vamos a ler. Vamos pegar a Bíblia aqui, certo? Hebreus 10, na versão revista atualizada, ok? Diz assim: ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés.
porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daquele dia, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escrevereis. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não é oferta pelo pecado. E o amado terminou até aqui. Só que uma coisa que eu ensino muito para todo mundo, e você já tem 3 vídeos nossos ensinando como estudar as escrituras, é que você sempre tem que buscar a ideia central, mas nunca fugir do seu contexto. Então, o capítulo 10 de Hebreus, além de ser uma carta completa, ele não termina no capítulo 18, no versículo 18. Ele continua, então nós também iremos continuar. Tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vede que o dia se aproxima. Porque se vivermos, versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grandes lutas e sofrimentos, que, expostos como espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aquele que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegrias o espólio dos vossos bens, e aí vamos ao outro parte. Todavia, versículo 38, para finalizar aqui, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, a primeira coisa, né, eu até vou ver o vídeo passado, assim, que eu quero deixar bem claro. Eu não disse que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Eu disse que as pessoas que participaram da aliança de Cristo não honraram ela de forma correta. Então, não é que o que Cristo fez não foi suficiente. O sacrifício dele foi único e suficiente. Entretanto, a geração após Cristo profanou o espírito, ultrajou o espírito da graça e profanou o sangue da aliança. E aí, querido, a questão não é que o sacrifício de Cristo foi insuficiente, é que mesmo após o sacrifício de Cristo, as pessoas viveram deliberadamente em pecado. E está escrito aqui em Hebreus 10 que se você vive deliberadamente em pecado, você calca os pés do Filho de Deus, ou seja, você anula tudo aquilo que ele fez, profana o sangue da aliança e ultraja, ofende, blasfema contra o Espírito da graça. E aí Paulo ele fala isso muito bem em vários textos, mas o que eu vou citar agora são alguns trechos do capítulo 4 e 5 de Gálatas, e eu realmente gostaria que você lesse os capítulos inteiros depois, ok? Vamos lá, por favor. Gálatas 4, o trecho que eu vou ler é o versículo 8, aqui. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servia a deuses que por natureza não são.
Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que eu tenho trabalhado em vão para convosco. O outro texto que eu quero ler para vocês aqui é esse aqui. Gálatas 5, que diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. No capítulo 4, ele estava falando que a forma como as pessoas se escravizavam era por meio de um sistema religioso, guardai meses, dias e anos. E eu falei isso sobre a religião, ok, certo? Então, lá no primeiro arco, você vê o paralelo que eu faço entre o reino versus a religião, e digo que o reino nunca será uma religião, ok? E aqui Paulo está dizendo que o jugo de escravidão que estava sendo imposto sobre os Gálatas é que eles, ao invés de viverem dentro do reino, queriam voltar a praticar a religião, que naquela época era o judaísmo e misturado com a aliança de Moisés, certo? Vamos de novo. Eu, Paulo, versículo 2 de Gálatas 5, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, aqui, Paulo está indo além, não é nem só a doutrina judaica, ele está falando de você ficar preso à antiga fase anterior a Cristo, que foi a fase de Moisés a Davi. Cristo vai ser não aproveitado na sua vida. Tanto porque você quer viver sob o jugo de uma religião e tanto porque você ainda quer viver preso a uma fase anterior a ele. Mas vamos continuar. De Cristo vos desligaste. Mais uma vez, profanou o sangue da aliança, calcou os pés o Filho de Deus, invalidou a aliança que foi estabelecida por meio de Cristo. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, reino, que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corries bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermenta leveda toda a massa. Eu, porém, irmãos, versículo 11 do capítulo 5. Se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilasse o que vos incitam à rebeldia. Mas vamos continuar, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, porque toda lei se cumpre um só preceito, amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui, Paulo, ele fala que você não deve usar da liberdade que Cristo te deu, certo? Para dar ocasião à carne. Então, nós já vimos aqui em Gálatas 5, de você se submeter a um jugo de escravidão porque você quer viver dentro de uma religião, de você se submeter a um jugo de escravidão porque você quer honrar uma fase ou uma aliança anterior àquela estabelecida por Cristo, e agora Paulo está falando de você não usar da liberdade que Cristo te deu para dar ocasião à carne, ou seja, para dar oportunidade para a carne. E o que ele está falando sobre isso? A gente vai ler no versículo 19 de Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Ou seja, os que são de Cristo Jesus verdadeiramente não produzem as obras da carne. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. E aqui eu vou encerrar essa parte, porque você pode também ler outro texto de Paulo, onde fala: vocês, ao invés de estarem seguindo a verdade, começam a querer se prender numa religião onde não toque nisso, não faça aquilo, cheio de regras e mandamentos humanos, porque existem regras e mandamentos divinos. Então, querido, o que eu quero dizer aqui? Vou reafirmar. O sacrifício de Cristo foi suficiente, mas a aliança de Cristo, você não há como negar que ela foi anulada. Primeiro, porque as pessoas deram ocasião à carne, as obras da carne ainda continuam. E isso é muito comum. Quando eu começo a ensinar para as pessoas a respeito de santificação, a primeira coisa que eu escuto é que Deus sabe que eu sou falho, eu não sou perfeito. Essa é uma das coisas que eu mais escuto, que eu escuto há 20 anos. Deus sabe que eu sou falho, eu não sou perfeito, e só no céu eu não sou perfeito. E eu vivo hoje dentro da graça. Então Deus, ele faz vista grossa com os meus pecados. Não é o que as escrituras ensinam, não é o que em Sião é ensinado, não é a verdade que foi deixada escrita para vocês. Não é isso que está ali. Ali em nenhum lugar você vai encontrar que Deus faz vista grossa pelo pecado das pessoas. Deus é misericordioso, você vê ler isso em Naum 1:3. Deus é misericordioso e longânimo, mas ele jamais inocenta o culpado, ele jamais vai fazer vista grossa. Só que o que é dito? Que Paulo estava dizendo, Gálatas, vocês não podem invalidar o sacrifício de Cristo. Vocês não podem anular o sacrifício de Cristo. De que maneira? Vocês não podem viver deliberadamente em pecado, as obras da carne. Vocês não devem ficar honrando uma aliança posterior àquela que Cristo estabeleceu por meio do seu próprio sangue. E terceiro, vocês não devem viver de forma religiosa. Por favor, levante a mão. Quem é que não está vivendo dessa forma hoje? Que não está vivendo dentro preso a uma religião, que não está honrando. Eu conheço vários templos que volta e meia ficam trazendo costumes judaicos para dentro dos seus templos, certo? Querendo honrar a aliança dada por Moisés ou querendo honrar Israel de uma forma completamente deturpada, que nunca foi estabelecido pelos apóstolos, por Cristo e por ninguém, que você deveria tratar Israel dessa forma. Ou que você não está vivendo deliberadamente em pecado e a desculpa que você tem para continuar na sua iniquidade é porque você é falho, fraco e pecador. Queridos, o sacrifício de Cristo seria suficiente se você permanecesse na santificação que ele estabeleceu para você. Mas a verdade é, não permaneceu. Você não permaneceu e hoje você ainda dá muitas justificativas e desculpas para isso. Não é que Cristo foi um sacrifício fraco, foi porque as pessoas não deram o devido valor ao que ele fez e anularam o sangue da aliança e profanaram o espírito da graça. Foi porque não houve valorização, exatamente como Israel. Porque Israel não valorizou a aliança de Moisés, foi dada uma nova oportunidade para eles por meio de Cristo. E porque os gentios ou a igreja não valorizou a aliança de Cristo, que está sendo dada uma nova oportunidade por meio das duas testemunhas. Só que é a última oportunidade. A última, beleza? Então, queridos, o que você vai ver no vídeo de hoje? Nós vamos falar sobre os pilares da justiça, explicar para você quando a gente fala sobre que cada fase teve uma porção da justiça ser revelada, é mostrar para você que são os 7 pilares pelo qual toda a justiça, os padrões, processos e leis são executados por meio dele. E nós iremos falar também um pouquinho a respeito da fase de Abraão e Sarai. Você vai perceber que sobre esses assuntos da fase, eu estou apresentando apenas os textos e dando um contexto geral. Eu não estou detalhando tanto. Por quê? Porque você tem as escrituras, né? O livro de Gênesis para ter essa informação, você tem o livro do Justo para ter essa informação, e você tem acessível também no nosso canal do Telegram o livro de Enoque, e você mesmo pode estar lendo para ter outras informações que não é necessário passar no vídeo de hoje. Então, queridos, sem mais demoras, me acompanhe na leitura. Bem, no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma.
Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Os pilares da justiça. A justiça, como temos ensinado, é um sistema perfeito de padrões, processos e leis que envolvem todos os aspectos, pessoas e elementos da criação ou reino. Contudo, estes padrões, processos e leis se manifestam ou estão distribuídos em 7 pilares que fundamentam a casa da justiça. Os 7 pilares são: pilar da verdade, pilar da soberania e governo, pilar da honra, pilar do ser ou do indivíduo, pilar da família, pilar social da sociedade, pilar da criação. Sobre estes pilares, toda a justiça é estruturada. Estes pilares são o que chamamos, neste tempo de restauração, das porções da justiça que precisam ser testemunhadas e restauradas em cada fase do plano. Então, voltando para mim um pouco aqui, o que eu quero dizer para você? Que você vai identificar os padrões e os processos e as leis de Deus sobre os 7 pilares da justiça. Então, quando eu falo para vocês que na rebelião do jardim houve uma queda, mas não foi a queda do homem, foi a queda da casa da justiça, é porque todos esses pilares que deveriam ser estabelecidos sobre a terra, né, o pilar da honra, o pilar do indivíduo, o pilar da família, uma série de outros pilares, todos os outros, não foi. Então, a casa da justiça ela não conseguiu ser corretamente fundamentada e corretamente estruturada na terra, certinho? Então, agora nós iremos explicar um pouco mais detalhadamente o que cada pilar desse, um resuminho, ok? O que cada pilar desse nos revela, nos aponta, belezinha? Vamos lá? O que compõe cada pilar? Pilar da verdade. A verdade é a realidade ou a existência. Isso significa Elohim e sua criação ou reino e todos os aspectos e elementos que apontem ou envolvam a ambos. E eu falo um pouco sobre isso no nosso primeiro vídeo do estudo complementar de terça-feira, ok? Olha os textos, e aqui os textos que eu vou trazer é como você identifica cada profeta ou testemunha de Deus apontando para a falta desse pilar na terra e as consequências que isso gerou. Então, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Assim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Isaías 59, 14, 15. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela, na terra, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Oséias 4:1. Então, o que você identifica aqui? Que a verdade é a realidade ou a existência. O que é a realidade e a existência? Elohim é o criador dos céus e da terra, e ele criou tudo o que compõe a vida, a existência em si. E o fato de essa verdade não estar corretamente fundamentada na terra, o que procura fazer o bem é tratada como presa, a justiça se retirou, o direito se pôs longe e Deus desaprovou não haver justiça, e ele fala que esse é um dos motivos pelo quais ele tem contenda com os habitantes da terra. Vamos dar continuidade. O outro pilar, o pilar da soberania e governo, envolve todos os aspectos de administração, liderança e governo da criação, ou seja, todos os padrões, processos, princípios e leis que se espera de Elohim e das autoridades de diferentes tipos, níveis ou esferas constituída por ele, e também do comportamento dos liderados para com as autoridades. Então, o pilar da soberania e do governo fala tanto como Elohim e as demais autoridades devem tratar os seus liderados, como também os seus liderados devem tratar e se relacionar com as suas autoridades. Então, tanto fala sobre organização e administração, quanto também fala sobre submissão e obediência à organização e à administração imposta pelas autoridades, que começa com Elohim e termina com o grupo, os líderes que ele mesmo constituiu. Qual é o problema quando não há autoridade?
Vamos lá. 1 Samuel 8, 6, 7 diz assim: Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Outro texto, Isaías 24, 21 e 22 diz assim: Aquele dia o Senhor julgará lá no alto, julgará os exércitos do céu, e cá embaixo os reis da terra. Serão amontoados e encarcerados na prisão, e ali ficarão chocados. Depois de muitos dias comparecerão no tribunal. O que você vê aqui? Um povo que foi repreendido porque não queria aceitar o governo de Elohim, como também Elohim dizendo que iria punir os líderes da terra por eles não estarem se comportando de acordo com o padrão da justiça que envolve o pilar da soberania e o governo. Porque sim, cada liderança na terra tem uma forma correta que eles devem se comportar. E eles serão punidos por não estarem alinhados ao que se espera dele como uma autoridade. Vamos ao outro pilar, o pilar da honra. A honra é a cultura de Sião. É a forma que tanto os habitantes do céu quanto os da terra devem tratar uns aos outros, e também a família real, Elohim, e também como Elohim trata os seus. Podemos compreender a honra como qualquer ação, cuidado ou tratamento dado que visa apreciar, preservar, reconhecer e destacar a importância ou relevância do outro, ou seja, a honra é quando o outro é tratado por seu valor devido ou o seu devido valor. Os textos, Malaquias 1,6 diz assim: O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Provérbios 11 e 2. Oséias 4,18 diz assim: Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Então, querido, esses são alguns pilares. A honra é a cultura de Sião. É a forma como você deve tratar a mim, a forma como eu devo tratar você, a forma como você deve tratar a Deus e a forma como Deus trata você. E esse pilar também foi destruído na Terra. E você percebe isso, as pessoas não respeitam umas às outras, as pessoas não respeitam a Deus, e as pessoas não esperam o respeito que elas mesmas não dão. Elas querem serem honradas porque está no DNA dela, de que deveria haver uma honra, certo? Mas elas não sabem honrar, elas sabem idolatrar pessoas, mas não sabem honrar pessoas. Então elas sabem idolatrar a Deus, tem uma visão idólatra, fantasiosa a respeito de Elohim, mas elas não sabem honrar de fato a Elohim. Da mesma maneira, uns com os outros, as pessoas se acostumam a idolatrar uma pessoa com a outra, mas não sabem honrar essa pessoa. Porque a idolatria, a raiz da idolatria qual é? É a percepção de que você tem a respeito do que é certo ou errado. E essa visão é fantasiosa, mas você a exalta, a diviniza, você torna ela uma verdade absoluta, certo? Então, por você tratar a sua opinião, o seu sentimento como uma verdade absoluta sem comprovação, você tem tendência ao quê? Ao invés de enxergar a pessoa real, você cria um personagem com o rosto daquela pessoa e você serve aquele personagem e não quem a pessoa é de fato, ok? Mas vamos dar continuidade a respeito dos demais pilares da justiça. Vamos lá. Pilar do ser ou do indivíduo. Trata-se de todos os padrões, processos e princípios que envolvem os seres, tanto os habitantes dos céus quanto os da terra. É neste pilar que está envolvido os conceitos de gêneros, livre-arbítrio e qualquer outro elemento que caracteriza a individualidade, ou seja, as características únicas de cada ser. A mulher não usará roupas de homem, o homem não usará roupas de mulher. O Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Deuteronômio 22, versículo 5.
E os filhos dos homens naqueles dias escolheram do gado da terra, dos animais do campo e das aves do céu. E ensinaram-lhes as misturas de animais de uma espécie com a outra, a fim de com isto provocar o Senhor Deus. O Senhor. E Deus viu toda a terra e que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido os seus caminhos, todos os homens quanto os animais. Jazar 4, versículo 18. E aí você percebe isso muito claramente na cultura da Terra. Primeiro, dentro da cultura humana. Primeiro, começaram com o movimento da deterioração do macho, certo? Então, qual foi o movimento que corrompeu a identidade e o gênero masculino? Nós vamos chamar ele de machismo, ou como o movimento feminista gosta, do patriarcado. Aí, isso, querido, era o primeiro 6. Lembra que o número da besta é 666? Eu vou te explicar o que significa esse 666. Então, o primeiro 6, o primeiro mover da besta para corromper o ser humano foi destruindo a identidade do macho. Então, o machista, independente das ondas machistas que ele adere, certo? Porque assim como o feminismo teve vários tipos de ondas, então vários tipos de comportamento feminista, o machismo também veio por isso. Ele é uma corrupção do que verdadeiramente significa ser homem. Então, ele é o primeiro meia. E aí, passou a onda do machismo, levantou-se a onda do feminismo, certo? Que é o matriarcado. E aí, o feminismo veio para terminar de destruir o gênero e a identidade feminina em toda a sua expressão de Rua Hakodesh, que você sabe que é a forma original da mulher. Então, o feminismo veio para acabar com isso. E aí você vê, no machismo, a figura do homem é mais exaltada, da mulher é rebaixada, no feminismo, a figura da mulher é exaltada e do homem é rebaixada. E aí nós temos o segundo meia. Só que agora, a onda do feminismo ela já está acabando. Nós estamos indo para o terceiro meia, que é a androginia, ou androgenia. O nome correto está aparecendo para você. O que é a androgenia? É quando você não valoriza um gênero nem um outro, porque você quer tratar todos eles como iguais, mas é um conceito muito distorcido de igualdade. A androgenia é quando você faz com que o homem tenha características masculinas e femininas, enquanto a mulher tenha características masculinas e femininas, e você não pode exaltar isoladamente. Você já vê que nós que estamos no final do segundo meia, isso acontecendo. Se você vê uma mulher exaltando características unicamente femininas, ela é criticada. Se você vê um homem exaltando características unicamente masculinas, ele é criticado. Por quê? Porque os filhos do caído, eles entendem que se você não exaltar mais nenhum gênero mais do que o outro, certo? Mas dentro de uma visão completamente equivocada, uma distorção pura do nosso conceito de igualdade na justiça, você vai acabar com a guerra entre os sexos. Então agora você já vê as roupas, antes havia roupas unissex, roupas comuns que serviam ao todo. Hoje não. Já existem roupas que dizem que servem tanto para homem vestir quanto para mulher vestir, mas não é o conceito de unissex, é o conceito do andrógeno. Você percebe nas culturas, homem usando maquiagem muito mais fortemente agora, apresentando traços femininos, mulheres apresentando os traços masculinos. Por quê? Porque eles querem fazer uma mistura dos caminhos. A androgenia vem isso, de não, nós somos tanto homem quanto mulher, os gêneros fluidos vêm para isso, você pode se identificar hoje de manhã como homem, na tarde como mulher, e à noite você pode ser o que você quiser, um sabão em pó ou uma água sanitária. Tudo para quê? Para o terceiro meio, a androgenia, onde há uma mistura, porque foi isso, nós estamos vivendo o tempo de Noé, no tempo de Noé, eles começaram tanto a misturar socialmente as pessoas, né, nivelando todo mundo a um grande purê de batata, porque purê de batata é composta de muitas batatas, mas depois que você faz o purê, você não consegue identificar individualmente as batatas, porque é tudo uma coisa só. Não é uma salada, onde você consegue identificar corretamente cada componente daquela salada, o tomate, o alface, o pepino, eles estão unidos, mas eles ainda são específicos e indivíduos, você ainda consegue caracterizá-los como uma coisa separada da outra, e num purê de batata ou não, e a androgenia é um purê de batata. E eles fizeram isso também, tanto na sociedade,
certo? Quanto no DNA, com as misturas da raça. Misturou animal com animal, misturou DNA humano com DNA animal, tudo para criar essa confusão, porque Babilônia é uma confusão. Então, o pilar do indivíduo foi descaracterizado. Hoje o homem não sabe o que é ser homem, a mulher não sabe o que é ser mulher, os animais não se comportam corretamente e está tudo muito misturado, muito bagunçado e muito confuso. Mas vamos dar continuidade a que compõe cada pilar, me acompanhe. Pilar da família trata de todos os padrões, processos e afins que envolvem tanto a estrutura quanto as funções exercidas por cada membro de uma unidade familiar. 26, 27 diz assim: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam a si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Romanos 1, 26, 27. Jazar 18, 11 e 15 diz assim: e naqueles dias todas as pessoas de Sodoma e Gomorra e das 5 cidades inteiras se tornaram extremamente ímpias e pecadoras contra o Senhor, e provocaram o Senhor com as suas abominações, e cresciam em malignidade, e suas maldades e os crimes eram naqueles dias grandes diante do Senhor. E eles tinham em suas terras um vale muito grande, cerca de metade de um dia de caminhada, e nele havia fontes de águas e uma grande quantidade de forragem em torno de água. E todas as pessoas de Sodoma e Gomorra iam lá 4 vezes no ano, com as suas esposas e filhos e todos os que pertenciam a eles. E eles se alegravam com adufes e danças, e no tempo desse regozijo, todos iam, lançavam mão de esposa dos seus vizinhos e alguns as filhas virgens dos seus vizinhos, e cada homem via sua esposa e filhas na mão de seus vizinhos e não diziam uma só palavra. E eles faziam isso de manhã à noite e depois voltavam para casa, de cada um para a sua casa, e cada mulher à sua tenda. E eles faziam isso 4 vezes no ano. Então, antes de darmos continuidade, o que, que você vê? Que o pilar da família, aqui eu estou falando sobre a prostituição, porque a prostituição é o que destrói a família, ok? Você percebe que o carnaval já existia desde a primeira semana. Né? Jazar fala muito claro que Sodoma e Gomorra, né, eles, desde a primeira semana não, né, mas já existia, que Sodoma e Gomorra era uma cidade onde eles promoviam o carnaval. E no carnaval ninguém é de ninguém, certo? É exatamente a mesma coisa. O pilar da família da terra foi destruído porque agora as pessoas acham que ninguém é de ninguém, as funções não estão definidas, você vê o incesto correndo muito solto, em diferentes níveis e coisas, e não somente isso, né? A mulher não sabe ser mãe, o cara não sabe ser pai, o filho não sabe ser filho, tá tudo muito confuso, o irmão não sabe ser irmão, então isso é o que foi destruído também. Vamos dar continuidade aqui. Pilar da sociedade. Trata da organização e das diretrizes que visam a harmonia e prosperidade da coletividade. Neste pilar, tratamos sobre os princípios para a educação gerais, ofícios, etc., comércio, saneamento estrutural, leis de propriedade, entre outras coisas. Jazar 4,17 diz assim: cada homem fez para si mesmo um Deus, e roubaram e saquearam cada um a seu vizinho, assim como seu parente, e corromperam a terra, e a terra se encheu de violência. Oséias 4, 1 e 2 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Pilar da criação. Este pilar trata da organização dos ambientes físicos e celestiais, além da preservação dos demais elementos e animais que compõem. Então, a Terra, o ambiente terrestre, está doente e enfermo porque as pessoas não sabem se relacionar corretamente com ele, mesmo que soubesse, por causa da iniquidade, ela está morrendo mesmo. Até quando estará de luto a terra? E se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves. Jeremias 12, versículo 4. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha.
Enlanguem-se os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isaías 24, 4 e 5. E os gigantes se voltaram contra eles para devorar os homens. E eles começaram a pecar contra ou ferir pássaros, animais, répteis, peixes, e devoraram a carne uns dos outros e bebiam o seu sangue. Então, o que eu quero que você entenda sobre esse pilar da criação? A terra, ou a iniquidade na terra, ela é como um câncer. Então, o câncer, quando ele se manifesta no corpo, ele vai enfraquecendo o corpo à medida que ele prolifera, que ele cresce e se expande. Então, mesmo apesar de todo o tratamento que é dado, se não há uma vitória completa sobre o câncer, o corpo continuará enfraquecido e ele vai acabar sucumbindo à enfermidade. E o corpo, querido, é o melhor e o principal exemplo de como você deve entender o que está acontecendo no ambiente terrestre. Por quê? Porque o corpo foi extraído da terra e ele está sujeito às mesmas regras e às mesmas leis que implicam no ambiente terrestre. E a iniquidade é como um câncer na terra, que vai debilitando ela, tornando ela mais frágil a cada avanço e proliferação da iniquidade. Então, quanto mais pecados é cometido na terra, mais fraco o ambiente se torna e automaticamente a cada plantação e a cada colheita vai ficando mais fraco. Então, você percebe isso. Antigamente as pessoas eram mais saudáveis que agora. Agora as pessoas são bem doentes. A próxima geração que já nasceu agora vai ser muito mais enferma do que a geração anterior. Por quê? Porque a terra pranteia e murcha. Ela vai ser muito mais enferma, o ambiente vai ser mais enfermo, as frutas não vão ser suficientes para nutrir as pessoas, o corpo vai ser mais enfraquecido, e isso é por causa da proliferação da iniquidade. E você vê a acusação dos profetas, a acusação de Deus por meio dos profetas, de que as pessoas não restauram, não preservam a terra. E não adianta preservar o meio ambiente e não tratar o problema de pecado. Porque o problema da terra não é só porque você não faz reciclagem, querido. É porque você fica ainda cometendo iniquidade. Certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Os pilares ou porções da justiça em cada fase. Primeira fase, de Enoque a Noé. Os pilares enfatizados nessa fase foram o pilar da verdade, e o pilar da verdade, querido, é o pilar que é falado em todas as fases. Da soberania, governo e também da criação. Porque depois que acabou com os iníquos na terra, a terra pôde repousar, pôde descansar. Então, houve uma restauração completa da terra com Enoque após o dilúvio. Segunda fase, Abraão, Sarai e Jacó. Os pilares enfatizados nesta fase foram pilar da verdade, da honra, pilar da soberania e governo. Esta fase também lançou sementes para os pilares da família e da sociedade. Então, hoje, se você sabe que honra tem que a forma correta de ser hospitaleiro com as pessoas que chegam na sua casa, isso é porque Abraão estabeleceu esse pilar muito bem, certo? Terceira fase, de Moisés a Davi. Os pilares enfatizados nesta fase foram o pilar da sociedade, né? A gente vê isso na estruturação da nação de Israel, o pilar da soberania e governo e o pilar da verdade. Esta fase também lançou sementes para os pilares do indivíduo e da criação. Quarta fase, Elias a João Batista. Os pilares enfatizados nessa fase foram da verdade, soberania e governo, honra, sociedade e criação. Ela também lançou semente para todos os outros pilares, que lembro que foi a primeira fase profética, então é óbvio que eles iam acusar e apontar para todos os elementos da justiça. Quinta fase, Jesus e os apóstolos. Os pilares enfatizados nessa fase foram o pilar da verdade, do indivíduo, soberania e governo e da honra. Esta fase lançou sementes para o pilar da criação. Sexta fase, meados de 1700 a 1980. Os pilares enfatizados nessa época foram o pilar da verdade, do indivíduo e da sociedade.
Esta fase lançou sementes para os pilares da soberania, governo, honra e família. Sétima fase, a fase que nós estamos agora, 2 testemunhas até o momento. Os pilares enfatizados nessa fase são indivíduo, família, verdade, honra, soberania e governo. Estas fases lançam sementes para a sociedade e criação. Oitava fase, no período milenial. Esta fase inicialmente enfatizará os seguintes pilares: sociedade, soberania, governo e criação. Contudo, finalizará todos os aspectos que faltam para restabelecer definitivamente os outros. Então, cada fase, tirando a primeira fase ali, certo? Você vai ver que ela tanto manifestou perfeitamente um dos pilares, quanto mostrou sinais dos outros, que é isso que eu falo. Essa fase também lançou sementes para esse pilar. Então, você vai vendo a fase de Abraão e Sarai, perfeitamente o pilar de honra, e você vai ver no livro de Jassá a forma como Abraão honrava a todos, a forma como Abraão honrava a Deus e a forma como as pessoas aprenderam a honrar corretamente umas às outras por causa de Abraão. Mas você também vai ver ele lançando fases de fundamento para a fase da sociedade, certo? Ele preparou o caminho para a fase de Moisés a Davi. Você também vai ver o fundamento para a fase da criação, porque você vê também algumas maneiras como Abraão lidava com a terra, como Abraão, vivendo na justiça, já protegia a terra do câncer que a iniquidade é para ela. Então você percebe em cada fase assim, um parâmetro da verdade muito claro, muito bem definido, estruturado, que não deixa nenhuma dúvida, e apontamentos, sementes, sinais, levando você até uma ideia do que os outros parâmetros também podem ser, certo? Então, nós agora vamos finalizar o vídeo de hoje falando um pouquinho, né, trazendo um contexto geral sobre a fase de Abraão, Sarai até Jacó. Me acompanhe. Segunda fase, de Abraão, Sarai a Jacó. Quais eram os problemas dessa época? Retorno da rebelião direta e aberta ao governo dos céus por meio de uma liderança corrupta. Idolatria e culto a imagens. Escravidão e tirania. Desestruturação familiar. Nesta época, ocorreu a primeira manifestação física da Babilônia, após o dilúvio que foi o império que Nimrod e sua esposa Semíramis construíram na terra de Sinar, atual Iraque, o reino de Babel. Todos os problemas ocorridos nesta época estavam diretamente ligados a este governo corrompido. Por meio de Babel e posteriormente o Egito, a terra, melhor dizendo, os povos da terra se confundiram e se recontaminaram. Por causa disso, compreendeu-se que uma nação justa com um governo justo poderia resolver o problema da iniquidade desta época. Como não havia uma nação independente desse governo corrupto, entendeu-se que a nação justa deveria ser estabelecida por meio de uma linhagem justa. Assim, Elohim encontrou no casal Abrão e Sarai o nível de justiça necessário para ocasionar o nascimento da sua nação santa. Por se tratar de uma fase de fundamentação ou introdutória, ou seja, que o enfoque principal dela é a preparação para novos passos, muitos dos elementos da estrutura do plano foi realizado de forma mais localizada ou voltada somente para Abraão e sua casa. Depois disso, na terceira semana, durante a sua conclusão, o homem da planta dos justos julgamento será selecionado. E depois dele, a planta da retidão virá para sempre. Enoque 93:8. Então, esse homem da planta, nós estamos falando de Abrão, nós estamos falando de Sarai, ok? Então, o que aconteceu? Nimrod, você vai ler isso em Gênesis, vai ler isso no livro de Jassar, muito bem. Ele começou como um grande caçador e de repente ele se tornou tão conhecido por ser um perito caçador que as pessoas começaram a se reunir ao redor dele e ele começou a reinar no meio dessas pessoas. E no início você vai ler que Enoque, ele perseverava com Deus. Enoque não, desculpa. Nimrod perseverava com Deus, ele estava no caminho de Deus. Só que o coração dele começou a se desviar,
se desviar, se desviar. E aí, à medida que ele foi se desviando, ele desviou-se, a sua casa também se desviou. E à medida que isso foi acontecendo e ocorrendo, o que rolou? Por meio do governo de Nimrod e Semíramis, eles conseguiram contaminar, influenciar para se desviarem do Senhor toda a população da terra naquela época. Porque, como eu falei para vocês, aquela região ali é o berço da humanidade. Então, naquele momento, só havia pessoas naquela região ali mesmo, ok? Né? Às vezes é difícil para você entender, porque a gente está acostumado a ver as pessoas espalhadas por toda a face terrestre. Mas naquele tempo era uma população pequena ali mesmo. E aí, por meio da liderança corrupta de Nimrod, por meio de um governo corrompido de Nimrod e Semíramis, ele e a sua esposa, eles conseguiram corromper o coração de toda a população da época. E todas as tribos e reinos que haviam naquela época, e eles voltaram a se constituir o reino, estavam sob o império da Babilônia, certo? Então, vários reis e aí o imperador Nimrod, vamos botar assim. Não tinha nenhuma nação com o coração reto e inclinado para a justiça. Então, se o problema veio da corrupção do pilar da soberania e governo, então precisaria haver a restauração desse pilar. Só que não dava para escolher uma nação inteira, porque nenhuma delas prestava. Então, teria que começar com um casal. E aí olharam para o coração de Abraão. E você, quando lê no livro de Jassá a história de Abraão, você vê que ele foi discipulado pelos filhos de Noé. Então, ele é um homem que conhecia, que permaneceu quase 40 anos da sua vida sendo ministrados pelos filhos de Noé a respeito do caminho da justiça, da porção da justiça que Noé possuía, ok? Então ele é um homem que temia ao Senhor. Você vê várias histórias de Abraão, como ele confrontou a idolatria na casa do seu pai, e você deveria ler o livro de Jassá para entender mais detalhes a respeito da qualidade de homem que Abraão e Sarai eram. Ok? E aí, por meio deles, começou a instituir a linhagem. Então, eu vou gerar uma descendência santa. Você vê lá em Gênesis 18, Deus dizendo: porque eu escolhi Abraão para que ele guarde a justiça e o juízo e que ele ensine isso aos seus filhos que vierem após ele. Por quê? Porque essa era a missão de Abraão. Ele deveria permanecer em justiça, permanecer dentro do princípio de juízo do Senhor, né, que é os processos da lei, e deveria ensinar isso à sua casa para que eles permanecessem justos e por meio deles, dessa linhagem, dessa unidade, desse tronco familiar, surgisse a nação de Israel, que iria acabar com o problema de iniquidade por meio de uma liderança corrompida. Vamos continuar aqui. Agora vamos ver a estrutura do plano na fase de Abraão. Identificando a estrutura do plano. Primeiro, chamamento do pacificador líder e revelação do plano. Você encontra isso em Jassar 13, do 3 ao 6, Gênesis 12, do 1 ao 3, Jassar 30, do 1 ao 2, Gênesis 28, do 11 ao 16, etc. Treinamento e capacitação do líder. Jassar 9, do 5 ao 6, 12 e 19, 28 a 18. Chamamento e capacitação da equipe do líder. Gênesis 18, do 18 ao 19, que a equipe dele foi seus próprios filhos e netos. Testemunho do reino, do rei, da porção da justiça confiada. Jassar 11 e Jassar 12, esses dois capítulos. Recuperação e discipulado dos rebeldes arrependidos. Jassar 12, 41, 42, 13 ao 2. E os principais rebeldes arrependidos foram os seus pais, né, a sua própria família, vamos botar assim. Punição e estabelecimento da justiça da terra. Jassar 10, Gênesis 11, Jassar 27, versículo 15 e etc. Então, querido, você vai ver, como eu disse, a estrutura do plano em todo o processo, em todas as fases do aspecto de restauração. E esses textos vão dar uma... Leiam, né? Realmente, querido, aproveite esse momento para ler o livro de Jassar, para você entender um pouco mais. Uma das perguntas que me fizeram sobre o livro é assim, ó, Chaya, esse livro tem algumas datas e alguns que não bate. Por que isso? Porque você tem que lembrar que, diferente de hoje que as coisas são digitadas, primeira regra, o livro era escrito à mão, certo? Então pode ter
erro de copista ou erro de glossa, como a gente fala, quando o cara que está traduzindo não consegue entender o garrancho que quem escreveu fez. Então pode acabar dizendo, eu acho que isso daqui é um 10, mas na realidade era um 20, um 30, mas o garrancho da letra não foi possível traduzir corretamente. E a outra coisa também pela própria memória da pessoa. Né? Acontece isso hoje, de você chegar, não, isso faz 30 anos que aconteceu. O outro diz, não, eu tenho certeza que foi 50, que isso faz 50 anos. Isso não anula, né, esses detalhes aí de data e de tempo, não anula a verdade do que de fato aconteceu, mesmo que um texto diga que foi com 20 e outro diga que com 30, pode ser o motivo geralmente é por essas duas coisas, por causa da convicção de quem está escrevendo que aconteceu com esse tempo, e também porque quem traduziu interpretou errado aquele número por causa que era manuscrito, feito à mão, e cada um tem o seu estilo de escrita. Beleza? Então, até domingo que vem. Deus abençoe você.